Olá, muito boa tarde a todos. Mais uma vez, Leonardo Kornowski aqui, especialista técnico para produtos de manufatura da CAMServe. Tá? Vamos dar sequência aqui, conforme foi falado anteriormente, né, mais um webinar a respeito do Fusion 360. Nesse webinar aí nós vamos tentar conversar um pouquinho, mostrar para o pessoal como é que a gente poderia fazer alguma alteração, né, em algum modelo enviado de terceiros, tá? Para vocês entenderem mais ou menos aí como é que a gente vai, os tópicos, né, que nós iremos tratar. Então, nós vamos falar um pouquinho vou falar um pouquinho sobre a importação do modelo, tá? Vou conversar sobre a tecnologia NCAD da Autodesk, a inserção do modelo em um novo design, o fato de ser um novo design, eu vou explicar para vocês na tela do Fusion mesmo, né? O Fusion utiliza alguns termos um pouquinho diferenciados do restante das aplicações aí de modelagem 3D, tá? Criação da superfície, né? E a exportação depois do modelo lá para a gente poder utilizar ele no Power Mill. Bom, o intuito desse webinar hoje é para quem não tem uma ferramenta CAD para poder fazer uma alteração no modelo, ou se esse modelo vem de um terceiro, né, e o pedido dessa alteração aí fica um pouco mais complicado para fazer, ou demora, e tem um prazo mais curto, e tudo mais. Então, como que a gente vai utilizar o Fusion 360 para a parte de manufatura, né? Então, já foi falado que o Fusion 360 é um excelente software, CAD CAM/CAI. E nesse webinar, irei demonstrar de uma maneira bem simples como importar um modelo vindo de outro software, formato, para dentro do Fusion, executar algumas rotinas de modelagem, criar algumas superfícies e, em seguida, ele vai ser exportado, esse modelo, né, para a gente poder fazer a utilização, por exemplo, dentro do Power Mill. Então, vamos lá. Eu tenho aqui, já no Power Mill aberto, deixa eu descobrir onde é que ele está aqui, dentro do Power Mill, eu já recebi algum modelo de um terceiro, né? Vamos lá. Eu tenho aqui modelos no formato IGS, SAT, STEP e XT, que são os formatos, alguns dos formatos que o Fusion consegue importar, né, utilizando a tecnologia NCAD. Então, eu vou abrir rapidinho aqui esse modelo STEP que eu tenho aqui, tá? Antes de inserir ele dentro do meu software de manufatura, só para visualizar ele, para ver se está tudo correto, se não tem nenhum problema acontecendo. O que é bem comum quando a gente está trabalhando com esse tipo de ferramenta? Quando a gente recebe um modelo de um terceiro e perde uma superfície vem por cima da outra, tem que remover uma furação porque eu não quero que a minha ferramenta vá naquela furação e tudo mais. Então, dependendo da situação, a gente tem que entrar em contato com quem enviou. Se eu tenho uma equipe CAD, muito bem. Agora, se eu não tenho uma equipe CAD dentro da minha empresa, eu tenho que entrar em contato com quem fez a peça e solicitar a alteração, né? Muitas vezes essa alteração aí pode levar dias para acontecer, de algo que seja simples. Então, nesse caso aqui, eu recebi um modelo de um terceiro, tá? E só olhando aqui eu já consegui descobrir alguns problemas aqui que aconteceram. Então, vou dar um zoom aqui e eu verifico que eu tenho uma superfície aberta aqui, tá? Eu tenho um buraco aqui dentro, então consigo enxergar lá para dentro da superfície. Eu tenho toda aquela quantidade de furação ali, que talvez eu quero remover. Aqui eu tenho mais uma superfície falhada. Ali eu tenho mais uma superfície falhada. Então, são pequenos defeitos, né, que podem aparecer dentro dos modelos que eu for importar, né, dentro do meu software de modelagem, então, do meu software de manufatura, no caso. Eu estou falando especificadamente aqui do Power Mill, tá? Então, eu não vou importar agora o modelo para a gente não perder muito tempo. Depois, quando a gente tiver com ele trabalhado lá, dentro do Fusion, a gente vai exportar, né? E vamos verificar aí como é que a gente faz a atualização dele a inserção depois dele dentro do Power Mill, né? E a exportação. Bom, vou voltar aqui para a janela do Fusion. Eu já tenho aqui, alguns modelos já estão abertos aqui para a gente poupar um pouquinho de tempo. Eu vou criar aqui uma aba
em branca, né? Um modelo em branco, um design do Fusion, propriamente dito, tá? Só para vocês entenderem aqui do que eu estou falando. Bom, o que é? Vamos falar um pouquinho sobre a tecnologia NCAD da Autodesk. Bom, o Fusion, ele é um software CAD, tá? Onde eu posso criar os meus modelos, mas também eu posso utilizar modelos criados em outras plataformas, certo? Em outros softwares 3D, ou eu posso utilizar modelos que foram exportados de uma forma genérica, né, como um Parasolid, um Step, um AIGES, algo do tipo, e posso inserir dentro do Fusion. Como é que eu faço essa inserção desses documentos dentro do Fusion? Então, de uma maneira bem simples. Sempre que você for abrir o Fusion, ele sempre vai aparecer essa janela aqui, tá? Um titlet na aba de Design, e não vai ter absolutamente nada. Então, aqui eu poderia, por exemplo, criar o meu primeiro sketch, começar a desenvolver aqui o meu objeto, o meu produto. Mas, nesse caso, eu já tenho o produto pronto. Então, eu vou inserir isso dentro do Fusion, eu vou importar esse documento. Então, eu vou clicar no botãozinho de New, tá? E eu posso utilizar a opção Upload. Aí eu clico em Upload, ele vai aparecer essa janela. Posso arrastar os documentos que eu preciso aqui dentro, ou selecionar os arquivos. Eu vou clicar aqui em Select Files, só para vocês entenderem o que é a tecnologia NCAD que eu estava falando. Então aqui, ó, eu tenho todos os modelos, todos os formatos de arquivo que o Fusion hoje consegue trabalhar. Então, vamos lá, eu tenho os principais de todos os softwares de modelagem 3D, praticamente, tá? Como os modelos genéricos. Eu tenho aqui modelos em DXF, FBX, OBJ, XT, que é o Parasolid, tá? Então, assim, eu posso trabalhar com o meu centro de manufatura e eu posso receber documentos de qualquer outro formato para dentro do Fusion 360, certo? Bom, aí são duas situações. O que acontece? Quando a gente faz a importação de um objeto para dentro do Fusion, eu posso importar ela de duas maneiras. Eu posso clicar, como eu mostrei para vocês ali, deixa eu voltar aqui para o Fusion, clicar na folhinha em branco, Upload, ou eu posso clicar nesse painelzinho que tem no Show Data Panel, aqui, nesses quadradinhos que tem aqui no canto superior esquerdo, ele vai aparecer essa janela. Essa janela seria o meu navegador de documentos, onde eu crio as minhas pastas, onde eu defino a visualização, onde eu consigo ver, como eu mostrei para vocês da outra vez, lá no webinar, né? Onde eu tenho aqui as versões e todos os dados relacionados com os meus produtos, certo? Então, outra maneira que eu tenho de inserir esses dados aqui dentro, tá? É manter primeiro, lógico, uma organização, né? Aí a organização vem de cada um. Dentro da empresa, às vezes a gente está trabalhando num ambiente corporativo, temos que seguir determinadas regras de organização, então a gente mantém essas regras de organização lá. Então eu posso clicar em New Folder, colocar o nome aqui de uma pasta, ele vai criar a pasta para mim, certo? E eu posso clicar no botão Upload, ele vai aparecer aquela mesma janela que eu tinha antes. Então eu tenho, por exemplo, Select Files, eu vou selecionar todos os meus arquivos lá de novo. Não é isso que nós vamos fazer agora, eu já fiz, né? Eu só estou mostrando para vocês aqui como é que a gente iria conseguir inserir. Então, duas maneiras. Primeiro, eu posso utilizar o botãozinho de criar um novo documento, né, um New Design, tá? E posso fazer um upload do modelo, tá? Ou eu posso utilizar essa minha janela do Data Panel aqui para criar as minhas pastas, para criar a minha estrutura completa e, através do botão Upload, inserir os meus arquivos. Bom, quando eu faço a inserção dos arquivos dentro do Fusion, tá? Eu tenho duas situações. A primeira situação delas é a seguinte: quando eu coloco um arquivo utilizando o botão Upload ou File Upload, que é a mesma coisa, o que o Fusion vai fazer? O Fusion ele vai converter aquele modelo, independentemente do formato que ele vai converter para o modelo do Fusion, certo? Mas tem situações que eu não posso fazer dessa forma. Então, o que eu faço? Notem que aqui, nessa minha janela lateral, onde eu tenho a minha estrutura, tá? Eu tenho o nome do meu produto,
seguido da extensão dele. Então, eu tenho aqui um IGS, eu tenho um SAT, eu tenho um STEP, eu tenho um XT. Logo abaixo, eu vou ter outros dois formatos. Esses formatos onde não aparece a extensão são formatos nativos do Fusion, ou seja, ou eu criei o produto dentro do Fusion, ou eu converti um produto, fiz a conversão, né, de um produto, de um item que me foi enviado para o formato do Fusion. Bom, aí vem aquela situação, às vezes, que o pessoal pode até perguntar, bom, eu recebi um produto externo, tá? um step, por exemplo. Vamos pegar o step aqui como o nosso exemplo principal. Tá? Eu recebi esse step aqui. Eu quero manter esse step aqui como um link dentro do meu modelo. Isso aqui já é uma outra situação. Então, eu clico com o botão da direita nele e eu clico aqui, eu utilizo a opção aqui, ó, Insert into Current Design. Ele vai me mostrar um erro, porque eu não salvei esse modelo aqui ainda. Então, se eu salvar ele aqui, vou salvar o modelo, ele vai colocar um nome para o meu modelo, e a partir de agora eu posso colocar esse meu modelo, clicando com o botão da direita, Insert into Design, certo? E notem, vou dar um OK aqui, isso aqui depois a gente vai conversar mais para frente sobre movimentação. Notem que ele criou um link, certo? Desse meu arquivo STEP. Esse meu arquivo tem a versão 1.0. Então, dentro do Fusion, eu consigo também criar versionamentos de arquivos. Tá? Mas como é que eu faço essa parte aqui do versionamento de arquivos? Bom, vou fechar aqui o documento, eu não preciso salvar ele. E vamos voltar aqui para a nossa página web. Onde é que está? Aqui. Pronto. Aqui é onde eu consigo colocar todos os meus arquivos e manter o formato original para criar um link dentro do documento, tá? Para quando você precisar fazer alguma alteração, ele já vai me atualizar o Fusion. Como é que eu chego aqui nessa janela? Vou abrir uma nova aba aqui, é tão simples quanto myhub.autodesk360.com. Enter. Como eu já estou logado, ele vai repetir aqui a mesma página anterior, que é a página da equipe do Fusion, certo? Então, eu tenho aqui a minha página do projeto, da minha equipe, tá? Com todas as minhas pastas lá dentro. Fechei a aba, voltei para cá. Então, olha só, eu tenho aqui a minha organização de pastas. Essa organização de pastas é tal e qual a gente enxerga aqui dentro do Fusion. Então, tanto na parte web, quanto na parte do Fusion, propriamente dito, eu consigo enxergar a mesma organização. Abrir a pasta aqui dentro, e agora eu posso fazer da seguinte forma, vamos supor que vamos seguir aquela mesma lógica, eu quero manter a extensão original do meu arquivo, certo? Eu quero inserir esse meu arquivo como se fosse um link lá dentro. Aí eu clico em carregar. Arquivo. E da mesma forma, eu vou conseguir selecionar todos os arquivos, por exemplo, tá? Que eu tenho aqui dentro. Fazendo desta forma, eu mantenho o arquivo com a minha extensão original. Eu vou poder utilizar ele em qualquer momento, mas com um link sempre para a mesma peça, certo? Beleza? Numa próxima oportunidade, a gente vai vir opções para carregar novas versões e tudo mais, mas isso a gente vai trabalhar um pouquinho mais para frente. Bom, depois de inserido esses meus documentos dentro do Fusion, tá? Se eu precisar, por exemplo, fazer alguma alteração, eu não posso fazer uma alteração no modelo original, porque o modelo original é uma referência para mim. Eu vou ter que criar um documento novo. Como que eu faria essa criação desse documento novo? Com o botão da direita em cima do documento, eu utilizo a opção Create Fusion Design. E ele vai criar um arquivo formato Fusion, ele vai converter aquele STEP, aquele XT, aquele Parasolid, aquele IGS, para o formato nativo do Fusion. E o que ele gera para mim? Ele vai gerar um arquivo Fusion, que é esse que eu tenho aberto aqui. Então, de uma maneira bem simples, eu consigo converter esses meus arquivos para trabalhar. E agora nós vamos dar uma olhada aqui naquelas situações que eu comentei com vocês logo no início, sobre problemas que foram apresentados na importação do meu documento, tanto dentro do PowerMill, quanto dentro do Fusion, ou como você for trabalhar, tá? E você não tem um software CAD.
Você já tem, por exemplo, o Power 1000, mas não tem um software CAD para poder fazer a alteração desse documento. Então, vou mostrar com simples, pequenos cliques, tá? Como a gente pode conseguir resolver esse problema, transformar esse modelo num sólido e poder fazer qualquer tipo de alteração necessária. Bom, então esse aqui é aquele mesmo modelo que nós vimos ali no visualizador logo no início. Deixa eu fechar essa janela aqui para ficar mais fácil para a gente enxergar, tá? E eu tenho aqui as mesmas situações. Então, por exemplo, é o mesmo modelo, eu tenho a superfície aberta aqui, eu tenho a superfície aberta aqui, eu tenho toda essa furação aqui que eu preciso remover, tá? Então, vamos começar aqui tratando desse cantinho aqui, que é bem simples para a gente resolver. Então, o que eu preciso fazer aqui? Eu preciso tapar esse buraco aqui. Esse buraco eu vou tapar com as ferramentas de superfície, certo? Então, eu tenho algumas ferramentas que eu posso utilizar. Às vezes, uma vai ser ideal, outras nem tanto. A gente vai ter que entender aqui qual que é a situação e aonde que eu vou conseguir usar a ferramenta específica. Por exemplo, nessa abertura que eu tenho aqui, eu posso utilizar o comando de patch e posso selecionar, tirando aqui o Enable Chain, posso selecionar as arestas, certo? E o Fusion vai fechar para mim aquele buraco, aquela abertura, tá? Com uma superfície nova, certo? Vou dar um OK e uma das situações aqui eu já tenho resolvido. Eu só vou inverter o normal da superfície aqui para ele ficar com o normal voltado para o lado de fora. Então já está tapado. Se eu continuar rotacionando e for para dentro do modelo, eu já vejo aqui que a minha superfície já existe e ela está devidamente fechada. Agora, vamos falar um pouquinho a respeito aqui da parte da furação. Da mesma maneira que eu utilizei o comando de patch, eu vou ter que usar o comando de patch aqui dentro. Só que aqui eu tenho um pequeno detalhe. Eu tenho uma quantia muito grande de furação nesse meu modelo aqui. Só que eu preciso esconder ele. Eu não posso, eu quero criar a minha estratégia de CAM, mas eu não quero que a minha ferramenta entenda que aquilo ali é aberto. Tá? Eu preciso que aquilo ali seja tapado. Como é que eu vou fazer? Primeira coisa, vamos entender como é que funciona aqui essa parte do furo dentro de uma superfície. Então, deixa eu tentar entrar aqui dentro de uma furação, para a gente poder pegar aqui o modelo dela bem certinho. Deixa eu ver se eu consigo rotacionar a câmera aqui para vocês enxergarem comigo. Você está vendo aqui? Ó? Bom, aqui eu estou dentro do modelo. Tá? Como trata-se de um modelo de superfície, ele é oco por dentro, ele não tem nada. Então, o que eu tenho? Eu tenho a superfície de continuação da furação, certo? E eu tenho a superfície superior e a superfície inferior. E eu preciso excluir essa furação. Então, olha só, bem simples também. Eu vou remover as faces que eu tenho ali dentro. Então, eu vou clicar nessa superfície interna e vou simplesmente apertar Delete. Olha só, eu removi completamente a superfície que estava ali. O que me resta fazer agora? Me resta eu fazer o fechamento dessa furação. Então, o que eu faço? Eu vou utilizar, nesse caso aqui, o comando de patch. Tá? Vou selecionar as arestas que eu preciso utilizar aqui para fazer o fechamento. Tá? E o Fusion automaticamente vai fazer o fechamento da aresta para mim. Vou dar um OK. Mais uma vez aqui, eu vou só inverter o normal, tá? Só para ele ficar para o lado de fora. Então, uma já está resolvida. Certo? E eu vou fazer aqui na parte superior também. Então, vou selecionar as arestas. Ele selecionou as arestas, ele entendeu as arestas para mim. Eu posso deixar marcado aqui a opção Enable Chaining, ele vai pegar automático, né? Vou dar um OK aqui. Vou fazer mais uma vez com o Enable Chaining aqui funcionando. Olha só, ele já entendeu. Aqui eu esqueci de remover a parte inferior. Eu tenho que tirar essa parte aqui de dentro, tá? Senão não funciona direito. Aí eu vou ficar com uma superfície voando lá dentro. A hora que eu for transformar em sólido, o comando não vai funcionar. Então, olha só. Pego o comando de patch, seleciono Enable Chaining de novo e clico mais uma vez, fechei o buraco. E aqui vou fazer a mesma coisa, vou selecionar essas duas superfícies aqui, vou trocar os normais dele e já está resolvido. A mesma coisa, vou repetir aqui o comando de patch aqui embaixo, OK. Vou inverter mais uma vez o normal e vou dar um OK. Aí vocês vão me dizer assim, poxa, mas isso é um trabalho repetitivo, é cansativo. Bom, o que é melhor? Tapar o buraquinho por buraquinho, furação por furação,
ou ter que remodelar todo o objeto? Entendeu? Então, nesse ponto aí é que o Fusion vai se destacar. Então, com alguns pequenos comandos, a gente consegue resolver esses problemas aí que estão aparecendo aqui. Bom, uma outra situação agora, tá? Eu não vou fazer em todos, porque senão a gente vai ficar aqui muito tempo conversando, mas olha só, aqui está fechado e aqui está fechado. Bom, uma outra situação que a gente precisa verificar é referente a esse cara aqui, ó, essa abertura gigante que eu tenho aqui dentro. Tá? Então está faltando uma superfície muito grande. O que eu vou fazer? Vou utilizar o comando de patch. Vou desmarcar o Enable Shining aqui e vou tentar selecionar as arestas. Bom, o que acontece aqui nessa situação? Por que eu não estou conseguindo selecionar algumas arestas? O Fusion, ele só vai selecionar as arestas que estão tocando uma na outra. Então, o que acontece? Por algum motivo qualquer, isso aqui podem ser décimos, tá? Que eu não consigo selecionar essa segunda aresta aqui dentro. Ou seja, aqui já o meu comando de patch não funciona. Então, eu não tenho como continuar utilizando esse. Então, eu vou tentar utilizar o comando de loft, tá? Que eu vou fazer uma transição entre uma forma e outra. Nesse caso, eu tenho essa curvatura aqui, eu vou clicar nessa aresta, ele já criou meu primeiro perfil ali dentro do comando de loft, eu vou lá para o outro lado do meu modelo, vou clicar no segundo item e ele já fez a minha superfície da maneira correta, certo? Uma outra funcionalidade que eu posso utilizar é usar caminhos para ele criar essa minha superfície. Então, eu vou clicar aqui no Rails, vou clicar no mais do Rails, eu vou dizer caminho número 1, mantém sempre a superfície nessa linha, e vou clicar mais de novo, e vou clicar nesse outro caminho. E desta forma, eu tenho certeza que a minha superfície começa e termina e está respeitando as outras superfícies que estão aqui nas laterais. Certo? Vou dar um OK. Bom, esse exemplo aqui é um exemplo muito simples, porque é uma superfície reta. Ele tem uma pequena curvatura, mas ele se transformou numa superfície reta, não tem outras curvaturas aqui na extensão dela. Mas nesse caso aqui, ó, tenho esse outro detalhezinho, que eu tenho 4 curvaturas. Então eu tenho essa minha curvatura aqui, essa outra e essa outra. Como que eu vou fechar essa abertura? Bom, vamos lá. O que nós íamos pensar agora? Vou utilizar o comando de patch, certo? Deixa eu cancelar aqui que estava selecionado ali, não vai funcionar. Vou utilizar o comando de patch. Ele vai fazer as mesmas questões para mim. Selecione as arestas que eu preciso. Então, vou selecionar uma aresta. Olha só, por algum motivo eu já não consigo selecionar essa daqui. Essa aqui foi. Essa aqui eu já não consigo mais fazer a seleção. Então, não são em todas as vezes que todos os comandos do Fusion que o mesmo comando do Fusion vai resolver o meu problema. Então, o que acontece? Nesse caso aqui, eu vou ter que utilizar o loft. Da seguinte forma, eu vou pegar desta aresta para esta aresta. Olha só o que o Fusion vai fazer para mim. Ele vai criar uma superfície de transição reta entre uma e outra. Só que eu tenho que respeitar essa curvatura e essa curvatura aqui também. E daí vai entrar os rails aqui na jogada. Pronto. Ok. A minha superfície está definitivamente fechada. Então, eu consigo fazer pequenas reparações ou até grandes reparações com alguns comandos apenas do Fusion, tá? Para transformar isso aqui depois num sólido. Dessa forma aqui, eu vou ter que continuar fechando aqui todo o restante da parte que eu não preciso utilizar. Tá? Então, vamos lá. Eu sei que nesse modelo eu tenho uma aberração numa das superfícies, que é justamente essa daqui. Olha só, ela está entrando para dentro da outra. Isso aqui, para mim poder resolver, ou para o meu software de usinagem, pode se transformar num problema. Então, nesse caso, o que eu teria que fazer? Eu teria que remover essa superfície, e aqui eu posso tentar utilizar também o comando de loft, ou seja, dessa superfície para essa superfície. Mas olha o que aconteceu. Essa minha superfície, ela não vai até o final. E se eu clicar aqui, ele vai começar a criar aberrações para mim. Nessa situação aqui, que é uma situação bastante corriqueira, notem que quando eu passo o cursor do mouse em cima das linhas, ele
pisca a seleção. Então, olha só, aqui eu tenho uma aresta sozinha, aqui eu tenho outra, aqui eu tenho outra. Então, eu não vou conseguir utilizar essa aresta inteira para esse tipo de situação. Bom, eu tenho como remediar esse meu problema aqui de uma maneira bem simples. Eu vou criar um sketch novo dentro de uma das minhas origens, pode ser na origem XY, desde que eu tenha a opção de 3D Sketch ativo. O que eu vou fazer? Eu vou utilizar um comando de arco 3D, certo? Arco de 3 pontas, e vou aproveitar que eu estou dentro de um sketch e eu posso utilizar um sketch 3D e vou dizer, eu quero fazer um arco desse ponto, nesse plano aqui, até esse ponto aqui. E ele tem que ser alinhado nessa minha aresta aqui. Nota que quando eu trago o cursor do mouse, ele meio que dá um cliquezinho ali, ele tipo um ímã, né? Ele vai fixar ali. Só que acho que não é essa aresta que está com problema, é a outra, exatamente. Vou repetir de novo o comando. Ó. Vou pegar aqui o arco de 3 pontas, dessa ponta, nessa face aqui. Por que nessa face? Porque ele tem que fazer essa curvatura, certo? Então, nessa face aqui, até a outra ponta, aonde? Seguindo essa curvatura aqui dentro. Então, eu consigo alinhar esse meu arco, botão da direita aqui, vou dar um OK, eu consigo alinhar esse meu arco bem certinho, conforme a minha necessidade aqui dentro da minha geometria. Aí, agora é bem simples. Agora eu vou utilizar o comando, vou finalizar o meu sketch, meu esboço, né? Vou utilizar o comando de loft e eu consigo clicar aqui, não vou fazer uma travadinha aqui, eu conseguiria clicar aqui, utilizar a outra aresta. Eu estava com outro objeto selecionado junto. Cuidado com os cliques no Fusion, que às vezes ele faz esse tipo de coisa. Clico aqui, ele fez a minha superfície inteira, e vou dizer para ele, só que tu respeita essa curvatura. E olha só que bacana, ele fez bem certinho o meu canto, tal como eu preciso. Mais uma vez eu vou inverter aqui o normal dele, para ele ficar na posição correta. Então aqui eu já tenho isso aqui resolvido. Com pequenos ajustes, pequenos detalhezinhos, eu consigo transformar completamente, né, a minha geometria aqui, as minhas superfícies, e consigo fazer reparações para ela. Bom, eu tenho uma outra situação desse lado aqui que é um pouquinho mais complexa. Olha só o que aconteceu aqui. Essa situação aqui é bem xarope de trabalhar também, porque ele fez um bico. Isso aqui precisa ser arredondado. Então, eu também tenho um outro problema aqui. Então, esse problema aqui ele vai ser solucionado semelhante como aquele lá. O que eu teria que fazer? Eu vou ter que remover essas 3 superfícies daqui, porque são as 3 superfícies que o fechamento delas estão com problema. E, da mesma maneira, eu posso utilizar, inclusive, o sketch que eu estava utilizando anteriormente e posso fazer a criação do mesmo tipo de situação, tá? Aqui dentro. Mas nesse caso aqui, o que acontece? Bom, vamos lá. Como eu não tinha uma linha para poder fazer um alinhamento, eu tenho aqui as restrições. Eu posso usar, por exemplo, uma restrição de tangente, que eu já consigo resolver esse meu problema. Eu resolvendo esse problema aqui de baixo já vai ser resolvido também, certo? Ou eu posso fazer da seguinte forma. Vou desenhar um outro aqui dentro. Aqui, deixa eu dar uma torcida aqui na tela, às vezes fica complicado. Aqui. E o que acontece? Aqui eu vou tentar alinhar no eixo Y. Tá vendo onde está o verde ali? Se eu trouxer para fora, ele vai aumentar. Se eu manter ele aqui no mesmo alinhamento, já vai me ajudar. Mas, de qualquer forma, aqui eu vou ter que usar a opção aqui de constraint, né? De tangente entre essa linha e essa linha. E ele já resolveu para mim aquilo ali também. Então, já estou com quase todo o modelo ali devidamente resolvido. E aqui eu vou criar mais uma curvatura. Então, vou utilizar aqui o arco de 3 pontos. Desse ponto, eu já estou no plano correto, não preciso clicar nele de novo. Até esse ponto aqui, e eu preciso que ele fique alinhado aqui dentro nesse eixo aqui, pode ser. Vou dar um OK e vou fazer a mesma coisa. Vou dizer que essa linha é tangente com esse cara aqui, que ele já fez aqui para mim o canto. Então, finalizo o meu sketch. Ele está desligado, vou ligar ele aqui de novo, né?
E aqui é mais do mesmo. Pequeno loft entre um perfil e outro. Como ele está dentro do mesmo sketch, ele pegou como se fosse um perfil, então aqui é uma pegadinha, a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa. Selecionei um, cliquei no mais, selecionei o 2, ele fez ali, ele fez o perfil, a superfície, né, reta, eu vou dizer, mas respeita a minha curvatura. Ok. E agora, eu posso simplesmente virar o normal de lado, e eu aqui já tenho o meu canto também devidamente ajustado. Bom, para isso aqui não se tornar muito grande, tá? O que acontece? Eu teria que continuar utilizando as mesmas técnicas aqui de modelagem de superfície para finalizar esses fechamentos, tanto esse fechamento quanto esse fechamento aqui. Bom, eu me adiantei, certo? E já deixei o modelo completamente fechado. Então, olha só, eu removi todas as furações que tinha no meio, ou seja, eu não quero que a minha ferramenta passe, eu não quero que ela nem entenda que ali tem uma furação, ou a furação eu vou fazer depois, ou para mim aquela furação, da maneira que eu trabalho, não me interessa, então eu removi todas elas. Eu removi toda a parte de furação que eu tinha nessa face aqui, e toda a parte que eu tinha de furação nessa face aqui. Olha só que bacana. Se eu fizer uma análise, uma vista de corte, olha só, eu tenho o meu produto como sólido já, certo? Vou fazer a mesma coisa nesse carinha aqui do lado, ó, que ele está como superfície. Vamos dar uma rotacionada nele aqui, vou usar o mesmo comando lá em Tools, análise de seção, né? E vou cortar, olha só a diferença. Então aqui eu tenho ele aberto, oco, ou seja, ele está como uma superfície. E aqui eu já tenho ele aqui como um sólido, e com um sólido, qual que é a vantagem que eu tenho dele? Vamos supor que eu preciso remover alguns itens, por exemplo, esse fillet eu não preciso dele aqui. Eu posso tentar, como eu tenho com um sólido, né? Deixa eu ver se o delete ele vai resolver aqui. Não vai. Esse fillet aqui eu não vou conseguir remover, eu teria que utilizar um outro tipo de comando. Por exemplo, press pull. Eu posso diminuir ou aumentar o tamanho do meu fillet. Está vendo que ele está pegando toda a minha área aqui junto? Certo? Então eu posso fazer pequenas alterações que no modo de superfície eu não consigo. Por exemplo, vamos supor que eu preciso ajustar esses cantos aqui. Aqui hoje, vamos lá, vamos ver qual que é o raio que eu tenho aqui dentro hoje. Aqui eu tenho um raio de 13 milímetros. Não, mas esse raio de 13 milímetros para mim não serve. Eu preciso colocar um raio de 10. Como é que eu vou trabalhar? Como é que eu vou fazer isso aqui? Na superfície eu não tenho essa possibilidade. Então, olha só, dentro do Fusion eu tenho um comando chamado Press Pull, onde eu consigo, ele já entendeu para mim que é o raio, certo? Eu vou fazer a alteração do valor e vou dar um OK. E ele faz a alteração para mim. Então, foi extremamente simples e rápido de eu conseguir fazer esse tipo de situação. Essa furação aqui. Bom, essa furação aqui eu preciso aumentar ou diminuir o diâmetro. Botando à direita, Press Pull, ele vai entender que aqui eu já tenho um diâmetro, olha só, 4 milímetros, vamos colocar um diâmetro de 6 milímetros, né, um raio, na verdade, tá? E vou dar um OK. Olha só, então de uma maneira bem fácil e bem rápida, eu consegui pegar esse modelo, certo? E converter ele num sólido, e eu posso agora fazer qualquer tipo de edição, ou para resolver algum problema aparente, ou para resolver um problema que eu tenho na minha peça. Vamos lá, voltando aqui àquela mesma situação. Eu posso colocar, por exemplo, um chanfro, né? Não, aqui o comando de chanfro, num canto, defino o valor do chanfro, certo? Vou colocar um chanfro desse lado aqui, vou colocar um fillet desse outro lado aqui, tá? Olha só, de uma maneira bem simples aqui, eu consigo definir todos os meus itens aqui e fazer tudo como teria que ser feito. Então, conforme a minha necessidade, tá? Uma das outras situações aí, que é bastante comum, eu quero fazer uma superfície aqui dentro até vou deletar esses dois carinhas aqui para eles não ficarem feios. Eu posso fazer aqui, por exemplo, uma superfície de proteção. Mas eu preciso fazer uma superfície de proteção aqui dentro. Tá? Olha só que bacana. Eu vou selecionar a face, como eu tenho ele como um sólido, eu vou criar um sketch aqui em cima dele e eu vou utilizar o comando de Project Geometry. Então eu vou projetar essa aresta e esta aresta. Vou dar um OK, vou finalizar meu sketch. E agora, no meu comando de superfície, eu consigo fazer uma extrusão daquelas arestas ali
criando uma caixa de proteção. Certo? Só que agora nós misturamos aqui os dois tipos de geometria. Então eu tenho a parte sólida, que é o meu corpo inteiro, e eu tenho aqui uma parte de superfície. Bom, o que eu posso fazer para resolver esse tipo de situação? Eu posso utilizar o comando de thicken, que é o comando onde eu vou dar espessura a um item. Eu posso selecionar a minha superfície inteira, tá? Posso dizer para que lado eu quero a minha espessura e posso colocar, por exemplo, um valor muito pequeno, 0,001, por exemplo. E eu vou dar o comando de join, ou seja, eu vou unir isso aqui como se fosse um único objeto. Então, olha só, eu tenho uma espessura que provavelmente não irá afetar em absolutamente nada o meu desempenho com o meu equipamento, né? Fazendo a proteção aqui do item que eu preciso. Bem bacana, né? Então, olha só, a gente consegue utilizar o Fusion como um software CAD para quem não tem CAD, para fazer pequenos ajustes de uma maneira bem simples e rápida. Bom, finalizei todo o meu modelo, toda a minha alteração, tá? Vou salvar a alteração que eu fiz e agora eu vou exportar esse modelo para eu poder fazer a utilização dentro lá do Power Mill, de uma maneira também bem simples. Olha só, File, eu tenho o botãozinho aqui de Export. Quando eu for exportar, eu tenho algumas opções que eu posso utilizar. Por exemplo, eu tenho os formatos de saída. Eu tenho, para quem utiliza depois, para quem for utilizar um Inventor, eu consigo exportar ele no formato IPT, nativo do Inventor, FBX, IGS, as mesmas coisas de sempre, tá? Só que eu vou optar aqui por exportar ele no mesmo formato, que é o formato STEP. Então, eu vou clicar aqui no formato STEP, vou definir um nome para ele, eu vou deixar aqui cavidade sólido V3 e vou exportar para dentro de alguma pasta dentro do meu computador. Então, eu já tenho dentro da minha área de trabalho uma pastinha com webinar de manufatura, tá? Cavidade sólido V3, salvar, export. Agora o Fusion vai fazer a jogadinha dele e vai me dizer que já foi exportado o modelo com sucesso. E eu já consigo utilizar ele aqui dentro do Explorer. Então, olha só, está aqui ele, foi exportado agora, 1538. Se eu clicar 2 vezes, ele vai abrir o arquivo para mim. E agora eu posso verificar que eu não tenho mais aquelas aberrações dentro do meu arquivo. A única coisa que mudou aqui é a cor do material, mas isso aqui também pouco interessa para nós, né? Então, eu tenho a minha proteção, eu tenho aqui a minha face fechada, eu tenho todas as furações resolvidas, eu tenho aqui os meus cantos resolvidos da melhor maneira possível, certo? E agora eu consigo já utilizar esse carinha aqui dentro do Power Mill. Então, aqui dentro do Power Mill, eu vou em importar modelo, pegar o modelo do CAD, vou selecionar dentro da minha pasta que está lá, o modelo que eu exportei, vou clicar em abrir, e o Power Mill vai fazer o processo de importação. Daqui para frente, agora vem todo o trabalho de criar as rotinas, né? Todo o esquemático onde a minha ferramenta vai passar, certo? Eu não vou mais ter aquela furação para minha ferramenta enxergar aquela furação, ou seja, ela vai simplesmente, vai estar liso, né? Vai ser um plano liso, ó. Terminou, importou, e eu tenho aqui o meu modelo todo já ajustado. Então, olha só, é muito bacana a integração que a gente consegue ter com os dois softwares. Isso aqui está piscando porque a espessura que foi colocada foi muito fina. Então, ele fica quase que uma superfície sobre superfície, mas é só para entender que ele tem uma barreira, tá? Que a ferramenta ali vai ter que desviar dali ou vai ter que evitar aquela parte ali. Bom, vamos finalizar aqui então. Então, olha só, o que nós falamos sobre o Fusion hoje? Eu pegar um modelo exportado de outro software qualquer, né, ou de outro formato. Então, aí que entra a tecnologia NCAD dentro do Fusion. Então, eu posso importar praticamente qualquer tipo de modelo, tá, criado em praticamente qualquer tipo de software, certo? Eu posso utilizar, por exemplo, esses modelos
para uma validação, para fazer uma documentação, caso haja necessidade, e para fazer uma revisão posteriormente dos meus documentos. Bom, eu espero que tenha sido esclarecedor, né, essa parte aí da utilização do Fusion voltado para a parte da manufatura. Existem imensas outras coisas, a gente pegou um modelo bem simples ali para mostrar para vocês, mas só para o pessoal, só para todo mundo entender, né, que é simples e rápido para a gente conseguir fazer essa transição, né, entre um software e outro, tá? Bom, pessoal, lembrando que a CanServe está em todas as redes sociais. Busquem, procurem, deem uma olhadinha lá nas nossas novidades todas. Nós temos também um canal no YouTube, CanServe TV ou CanServe Solution TV. Não esqueça de se inscrever, não esqueça de clicar na sinetinha lá para receber todas as atualizações da maneira mais rápida. Beleza, pessoal? Muito obrigado a todos, tá? E espero que tenham gostado e até o próximo. Tenha uma boa tarde.